Faça a todos um bom dia. Dolores Silva aqui. Sou terapeuta exclusivamente para os homens. Trabalho as dores emocionais relacionado à infância, as histórias e situações, padrões que passamos na infância e que criam até hoje em nossa vida situações de dificuldades em função de nós não termos curado ainda essas dores, que fica como um aspecto vivo dentro de nós. E esse processo é automático, às vezes não percebemos, às vezes repetimos, às vezes não, na maioria das vezes repetimos isso por um padrão. Fazemos isso pelos nossos filhos, com os nossos filhos, fazemos isso nas nossas relações. E o objetivo do vídeo hoje, eu vou ensinar uma técnica, uma forma que você pode se auto-aplicar para que você mesmo possa começar a trabalhar essas dores emocionais, né? Essa técnica chama técnica da EFT, que é uma abreviação da Emotional Freedom Techniques, que é a liberação liberação de traumas emocionais. A técnica da EFT é uma técnica que é mundialmente conhecida e ela faz o quê? Ela trabalha pontos de meridiano de acupuntura, é como se fosse uma acupuntura sem agulhas. E faz com que, uma vez que a gente toque nesses pontos, a gente libera ali a energia que está ali, a energia não, a emoção que está ali presa naquela situação. Quando a gente toca no ponto, é como se a gente desbloqueasse aquele ponto e fazendo com que se estabeleça uma nova memória e ao mesmo tempo nós acessamos aquela memória de dor, aquela memória de trauma, e uma vez que a gente vai liberando tocando, né, nesses pontos de acupuntura, nós vamos trabalhando todas as questões ligadas ali, relacionados a essas memórias, a essas situações que nós vivemos. A técnica da FT, ela é uma técnica muito eficaz, né? Quando você pratica, ela é uma das técnicas de terapia, uma das mais rápidas em se tratando de resultados. Por quê? Porque às vezes a gente tem aí situações de dores, de traumas relacionado à nossa infância, relacionado aí a aspectos que a gente viveu na infância, que até hoje, uma vez que a gente lembre, a gente sinta ainda aquela sensação, ou sinta-se como se ainda tivesse vivendo aquilo naquele momento, né? Ou também tem um aspecto que a gente pensa que, por exemplo, a gente não tem como acessar essas técnicas, ou perdão, essas memórias, porque a gente fala assim, eu nem lembro. Então, se eu não lembro de nada da minha infância, se eu não tenho as lembranças da minha infância, fato é que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro está fazendo de tudo para que a gente se proteja. Por quê? Porque senão a gente teria acesso. Então, às vezes a gente fala assim, não, eu lembro vagamente que a minha infância não foi uma infância tão... foi tranquila, não lembro, não tenho acesso. E aí a gente imagina, nós enquanto adulto imaginamos que isso é benéfico, mas não é benéfico. Por quê? Porque se eu não estou acessando aquelas memórias, aquela situação que eu vivi, ainda mais de infância, que é do período, né, mais belo da nossa existência, né? É sermos criança, é sermos
viver a nossa infância, né? As lembranças, as histórias que a gente viveu, os eventos que a gente viveu. Se nós não estamos conseguindo acessar, é fato esse é que a nossa infância guarda profundas dores que o nosso cérebro está protegendo. Então, a técnica DFT, ela é uma técnica simples, né? Eu não vou explicar muitos detalhes, né? Porque o objetivo desse vídeo é que você pratique, para que você comece a ter já ferramentas para que você mesmo possa aí começar o seu processo de cura da sua criança ferida, do seu menino ferido, né? Para que a gente possa fazer, para que a técnica DFT seja algo efetivo, a técnica DFT ela trabalha questões, vamos dizer assim, questões mal resolvidas, questões ruins. Não é uma técnica onde a gente trabalha coisas positivas. São coisas relacionadas a aspectos negativos. Por quê? Porque ela faz a liberação do trauma emocional. E essa técnica, ela é usada, por exemplo, em vários setores. Por exemplo, é usada para trabalhar para soldados de época, né, que vem, né, que passa por situações de guerra e depois desenvolve vários transtornos traumáticos. Essa técnica é usada para abuso sexual, é usado para traumas por exemplo, traumas vividos na infância, onde você viu uma situação, por exemplo, você viu seu pai sendo morto, a sua mãe sendo morta. Essas imagens impactam a vida não só de nós, de uma criança, como qualquer outra pessoa. Não é uma tarefa fácil ver alguém sendo morto, ainda mais se essa pessoa é o nosso pai, a nossa mãe. Então, por exemplo, em assalto, em situação de roubo. Essa técnica ela é usada para, por exemplo, para abuso sexual. Essa técnica ela é usada para traumas, para insônia, para dores emocionais, dores físicas, né? Se você tiver uma dor específica, você pode também estar utilizando. Então, a técnica não é que ela é um bombril, né? Não é que ela serve para tudo, ela serve para tudo que envolve dores emocionais. E como o nosso corpo, as nossas memórias e as nossas situações relacionadas à nossa saúde tem a ver com as nossas emoções e as dores, as feridas dessas emoções, é claro que uma vez que você trabalha essas dores, essas feridas, aquilo vai impactar no seu corpo, na sua memória e, consequentemente, na sua vida. Às vezes, você que é homem, tem uma tendência a acreditar que já passou, né? Que, já foi, né? Eu já tô bem com essa situação. E na prática não é verdade, né? Você pode até acreditar, você pode até ser genuíno isso em você, de você realmente achar que não precisa fazer esse trabalho de cura dos traumas e situações vividos na sua infância. Você pode até ter essa ideia, né, muito verdadeira, né? Puxa, tá tudo resolvido, tá tudo bem, já perdoei, já foi, né? Na prática, não é assim que acontece. Tudo que a gente vive registra de uma maneira, ainda mais situações de emoções fortes, no caso traumas, registros de emoções marcantes, marcam, né, registram de uma maneira muito privilegiada dentro de nós. O nosso cérebro
faz isso para quê? Para que ele possa, entre aspas, mapear essa situação, para que a gente se afaste de situações semelhantes que vá ou que possa causar tamanha emoção ou trauma. Então, o fato de você ter uma lembrança, ou porque a sua mãe fala, ou porque alguém diz, e você pensa assim: ah, mas não lembro, pra mim tá tudo resolvido. Se você viveu, não tá muito bem resolvido. E se é uma situação que marcou, é algo para ser olhado, é algo para ser visto. Então, a primeira forma da gente curar ou da gente começar a resolver um problema, primeiro é admitir que temos. E, e é muito, muito comum nós acreditarmos que não temos mais problema porque somos adultos. Só que quando a gente começa a se dar conta, a gente tá com. A gente não consegue ter uma boa relação com o nosso filho, a gente consegue, não consegue se desenvolver ali no nosso trabalho, ou a gente não consegue ter autocontrole das nossas emoções, e a gente realmente acredita que tá tudo certo, que não, é o meu jeito, é o meu jeito. Mas não é o seu jeito, é a sua forma, a forma como você está hoje. Se você é fato que todos nós temos, em maior ou menor grau, situações em que devemos e que vamos resolver dores emocionais, traumas, situações de trauma, situações, crenças, né, que impactam a nossa vida de uma maneira negativa. Situações que criou padrões em nós, né? Que a partir daquele evento que a gente viveu, nós adotamos uma postura de vida, né? Palavras, né? Situações em que vivemos, coisas que o nosso pai, que a nossa mãe tentou nos explicar e a gente tomou aquilo como dor, como verdade absoluta. E cria aí, você hoje tem uma vida difícil por conta dessa sua postura, desse seu padrão, que muitas vezes você gostaria e queria e quer mudar, mas você acha que é o seu jeitão, que é a sua forma adulta de ser. Mas se você for honesto com você mesmo, você vai perceber que existe essas dores, essas situações geram em você desconforto, sensações físicas mesmo, situações que você não consegue lidar. E todas essas questões são dores emocionais, são situações que você, enquanto adulto, pode começar realmente a fazer essa técnica, tá bom? Então, como faz essa técnica? Essa técnica você faz assim: você, por exemplo, você pega uma situação, um evento que você lembre, que você traga, né, na sua memória, porque é preciso acessar. Preciso acessar essa lembrança, preciso acessar essas emoções. Pode ser que você não tenha tão exatamente claro o evento, mas que você tenha no seu corpo as sensações. Vamos imaginar assim, vamos imaginar que o fato de eu ter dito para você que você é um menino, tem dores de criança ferida, dores emocionais, e por isso você é um menino ferido. Mesmo sendo homem, você é um menino ferido. Tem feridas, o seu menino cresceu com feridas emocionais. E vamos imaginar que você você viveu uma situação lá na sua infância que só o fato de você parar e pensar, essa emoção, essa história já vai vir. Teve uma vez sim. Não precisa forçar muito não, tá? É só você parar e ver qual na sua infância, quando você lembra na sua infância, qual a história que te marcou. Aí você traz essa lembrança
E aí você vê no seu corpo, marcou de maneira negativa, não as coisas boas. As coisas boas, ok, eu quero as coisas ruins, porque a técnica da EFT, ela trabalha as coisas ruins, as emoções de traumas e dores e situações desconfortáveis no corpo. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar essa cena, trazer essa cena para você, e essa cena você vai sentir no seu corpo, se tenha no seu corpo sensações e aonde tá essas sensações. E aí, depois que você lembrou da cena, percebeu no corpo, você tenta descobrir que tipo de sensação é. Pode ser uma sensação de tristeza, pode ser uma sensação de. Se você conseguir dar nome para ela do seu jeito, dê nome. Por exemplo, é uma sensação, uma angústia, uma tristeza, uma mágoa, enfim. Você pontua ela, né? Pontua não, dê nome a ela, se você conseguir descrever. Desculpa, se você não conseguir descrever, tá tudo bem, mas você tem que trazer à tona essa emoção, tá? Você tem que estar presente com essa emoção para que a técnica possa ser aplicada. Aí você vai pensar, vai trazer essa memória, vai pontuar, vai descrever, se você conseguir saber o nome, você coloca tipo mágoa, e depois de 0 a 10, quanto isso é desconfortável aqui no seu corpo. E aí pontua, sendo 10 uma situação muito, é muito desconfortável, e 5, 6 uma média, tá bom? Se for 0, procura uma outra, tem que trazer uma emoção, a técnica vai trabalhar uma emoção registrada de forte. Se for uma coisa que você olha para trás e não tem emoção nenhuma, não tem sensação desagradável nenhuma, procura uma outra, ok? Então, traz a emoção, acessa a emoção, para quietinho e pensa, vai lá para dentro e traz na memória uma situação que você viveu na infância. Depois, vê no corpo se essa sensação, você sente ela no corpo. Depois que você percebeu isso, vê se essa sensação você consegue dar nome para ela. Tipo, é uma sensação de mágoa, de tristeza, de angústia, sei lá, o nome que você conseguir dar para essa sensação. Percebe aonde que essa sensação tá no seu corpo. Quando você cessa a memória, ela fica essa sensação no corpo. Percebe onde está. Pontua de 0 a 10 quanto desagradável tá essa sensação, quanto de incômodo essa sensação gera. Feito isso, o que você vai fazer? Aí você vai falar, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo aqui, vamos imaginar que você trouxe uma lembrança e que essa sensação foi uma lembrança onde teve na memória a sensação de se sentir humilhado. E aí que você vai falar? Então você vai fazer uma frase de preparação e aqui nesse ponto aqui, ó, você vai fazer uma frase e você vai repetir essa frase. Eu vou mostrar na prática, dando um exemplo aqui, e aí você só me copia que você vai ver que você vai conseguir ter bons resultados, seguindo, pontuando e seguindo aqui como eu tô te explicando. Então, vamos imaginar que seja humilhação. Aí você começa a técnica. A técnica começa da seguinte maneira: você faz uma frase de preparação, que é assim. Vamos imaginar que é 10, o sentimento de emoção, e a sensação é aqui no peito, é aqui na barriga, e a sensação que você tem, que você lembra, você sente, você conseguiu pontuar que seja humilhação. Aí você faz assim, bate assim, ó, nesse pontinho aqui, ó, aqui nessa região, pode bater assim, ó, de mão aberta, tá? Suave, não precisa ser muito forte. Aí você diz assim, mesmo que eu sinta esse sentimento. Aí, o sentimento, no caso, é sentimento no exemplo aqui, sentimento de humilhação. Então, vamos lá. Mesmo que eu sinto esse sentimento de humilhação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento de humilhação,
Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento de humilhação, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Agora você vai nos outros pontos, aqui no meio da cabeça, como se dividisse a cabeça no meio, pode ser com os dois dedos, ó. Aí você fala o nome do sentimento que você quer trabalhar, por exemplo, sentimento de humilhação. Ou você fala só humilhação. Aqui, ó, no ponto aqui, ou no cantinho da sobrancelha. Aí você pode bater. Humilhação. Aqui, ó, no cantinho do olho. Humilhação. Embaixo da bolinha do olho. Humilhação. Embaixo do nariz. Humilhação. Abaixo da boca. Humilhação. Aqui nesse ossinho aqui, ó, perto desse ossinho, tá vendo, ó? Ó, só perto, só tô mostrando, ó. Sentimento de humilhação. Aí, o próximo ponto é abaixo embaixo da axila, aqui seria assim, embaixo para você que é homem, para você ter uma referência, você pode colocar a mão no seu mamilo e seguir assim, ó, e bater dessa forma, ó, tá? Aí você fala o nome da emoção, por exemplo, sentimento de humilhação. E isso você completa uma rodada. Então, eu mostrei aqui, então vamos fazer assim, vou fazer uma rodada completa para você, para ver se ficou claro, tá bom? Então, mesmo que eu sinta essa emoção de humilhação, mesmo se eu me amo e me aceito profundo e completamente, mesmo que eu sinta essa humilhação, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento de humilhação, mesmo assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. Essa humilhação, 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 essa humilhação. Essa é uma rodada. Essa humilhação, essa humilhação, essa humilhação, esse sentimento de humilhação, 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 humilhação. E aí você vai completando. Aí o que você vai ver? Você faz umas 3 rodadas, mais ou menos, e aí depois você pontua lá naquela emoção que você começou, vamos imaginar que você disse que estava 10, e aí você vai ver, respirar um pouquinho e vai ver como é que tá a emoção. E você lembra, traz de novo a memória que você trouxe inicial para ver como tá agora a sensação no seu corpo. Se mudou. A tendência pode ter mudado, pode ter aumentado, aí você vai fazer mais rodadas, é normal. E a tendência é diminuir essa sensação. E o objetivo é que você zere até o ponto de você, quando você acessar essa mesma memória, você só ter a lembrança, não ter mais a sensação, não ter mais a emoção ali que ficou registrada dessa situação. Por exemplo, no caso aqui, o sentimento de humilhação. E quando você vai limpando essas sensações, o que vai acontecendo? Você vai curando, né, a criança ferida, ou seja, o menino ferido, e aquela situação ali que gerou para você qualquer tipo de padrão, qualquer tipo de situação que hoje reflete na sua vida adulta, você vai ver que você também vai ser impactada no dia de hoje, sendo adulto aqui no dia de hoje, quando você liberar aquelas emoções que você viveu ali daquela situação. Fora os impactos positivos, por exemplo, quando a gente tem sentimentos de humilhação, quando a gente guarda por muito tempo sentimento de humilhação com os nossos pais, o nosso sistema nervoso, como forma de garantir que a gente não viva aquilo, a gente cria um comportamento de afastamento. Então, muito provavelmente, se você não tem aí um comportamento de estar abraçando, de estar com seu pai próximo,
tem a ver com essas situações que você provavelmente viveu na sua infância. Então, quando você começar a limpar, você vai ver que vai ser fácil para você chegar no seu pai, dar um abraço, ou dizer pai, eu te amo, ou ter uma conversa franca e honesta com ele. Por quê? Porque essas emoções sendo limpada vai trazer, vai criar novas situações, vão moldar você com seus novos comportamentos. E essas travas, essas situações que bloquearam esse comportamento ou que moldaram esse seu comportamento, vai modificando. Você vai conseguir, de uma forma tranquila, conversar com seu pai. E talvez você pense assim, nossa, eu achava que era o meu jeitão, o jeito meu e do meu pai. Mas você vai perceber que não, que tem a ver com as suas dores e com as situações vividas, e por isso vocês foram tendo esse comportamento um com o outro. Fora as outras questões. Quando que você, as rodadas da FT, você pode fazer quantas forem necessárias, não tem, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser 15, pode ser 20, não tem problema. O objetivo é você limpar a carga emocional que está registrado que ficou registrado dentro de você, que quando você acessar novamente a mesma memória, ela tenha modificado. Pode ser. Quais são? Como você sabe que ok, que deu certo? Primeiro, você não consegue acessar aquela memória mais. Por mais que você tente, não consegue mais acessar. Se você acessa, você lembra a situação, mas não tem mais a emoção, a sensação no corpo. Segunda questão, o seu comportamento. O seu comportamento, se a memória que você limpou impactou de uma maneira bastante precisa o seu comportamento, você vai ver que a sua forma de agir com o seu pai, ou com a pessoa, sua mãe, ou a sua tia, a pessoa que você viveu a situação, ou a forma, né, com que você lidou com a situação até hoje, você vai ver que também vai modificar. Você vai ficar mais, o seu comportamento também modifica. Se você for uma pessoa que quer oferecer, que quer dizer parabéns, ou eu te amo, pai, você vai fazer isso com mais facilidade, você vai demonstrar suas emoções, o seu comportamento vai mudar nesse sentido, né? Ou isso também vai impactar, por exemplo, a tua relação com seu filho, com a sua esposa. Isso são, vamos dizer assim, os efeitos positivos, né? De quando você libera ali uma situação, uma emoção de dor e cura ali, dissolve. Quando dissolve, você não tem mais a sensação. Pode ser também que a sensação, você, por exemplo, começou a fazer, limpou a sensação de humilhação, mas apareceu uma outra sensação, tipo assim, se sentiu humilhado, aí depois mudou, aí passou a ser, sei lá, sentimento de tristeza, mudou a emoção, aí você limpa e nomeia novamente a mesma emoção. Por exemplo, você fez a rodada de sentimento de humilhação. Aí quando você olha, você traz novamente a memória, pensa na memória, traz a memória de novo, você vê que não tem mais sentimento de humilhação, mas gera uma outra emoção e às vezes num outro lugar do corpo. Aí o que você faz? Você pega essa emoção nova e faz novamente, mesmo, vamos imaginar que seja tristeza, mesmo que eu sinto essa tristeza, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinto essa tristeza, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinto essa tristeza, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aí faz as rodadas. Essa tristeza, essa tristeza, essa tristeza. E aí você vai fazendo tudo novamente para essa sensação que mudou, que era humilhação, que agora veio tristeza e que está em outro lugar.
E você pode também trabalhar, se você vê que não tem a emoção, mas ficou alguma coisa, assim, quando você acessa a memória, mas ficou alguma sensação no corpo, você pode trabalhar a sensação no corpo. Né? Por exemplo, mesmo que eu sinto esse, sei lá, esse nó na garganta, esse aperto no peito, essa coisa na minha barriga, pode dar o nome que você tiver para essa sensação no seu corpo, é sua sensação. E aí essa sensação na minha barriga, esse desconforto na minha barriga, mesmo assim eu me amo, eu me aceito profundo e completamente, mesmo que eu tenha essa sensação de desconforto na minha barriga, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Aí, de novo, esse desconforto na minha barriga, desconforto na minha barriga, desconforto na minha barriga. E você vai vendo que tudo isso vai sendo diluído. E essa diluição, ela acontece, por exemplo, você pode ter sensações diferentes no corpo. Por exemplo, você pode começar a bocejar. Não é efeitos que podem acontecer. Você pode começar a abrir a boca. Abrir a boca. Você pode começar a bocejar bastante. Você pode começar a rotar. Você pode soltar pum. Você pode começar a chorar. Você pode começar a ter sensações de... Poucas pessoas têm sensações de vômito, mas pode acontecer. Pode acontecer de você realmente vomitar. Pode acontecer de você aumentar a sensação no corpo, ter algum tipo de desconforto e depois toda vez quando aparecer isso, você trabalhou uma coisa, apareceu outra coisa, você pega a mesma coisa que apareceu, trabalha igual até ela diluir ou sumir de vez, até onde você conseguir, ok? Todo esse processo vai gerar em você uma cura. O que você está fazendo? Você está liberando a técnica da FT, ela vai curando essas feridas, vai dissolvendo essas feridas. E quando você vai dissolvendo, todos esses pontos, né, são pontos de acupuntura, né, no corpo. E à medida que você vai falando, você vai tocando, é como se você estivesse mandando uma informação para aquele registro que está dentro de você e vai limpando e vai diminuindo as emoções que foram registradas na época e que foram reforçando ao longo dos anos, ok? Bom, parece que eu falei tudo, mas se você tiver alguma dúvida, comenta aqui. Se você pratique, coloque em prática, porque você vai ver que você vai conseguir limpar, começar a fazer o trabalho de cura e você vai ver o quanto isso já vai impactar a sua vida de uma maneira positiva. Existem situações em que você vai limpar, mas não vai concluir. Para isso, tô eu aqui, ou eu, uma outra terapeuta para te ajudar. Por quê? Porque às vezes, quando as situações, elas são... você vai limpando, e esse processo você não fecha, parece que você vê que ainda tem coisas a ser limpadas, mas você não consegue acessar, você vai precisar de ajuda. E ao precisar de ajuda, você vai precisar realmente se terapeutizar. Você vai precisar não só fazer uma autoaplicação, você vai precisar que alguém faça essa aplicação em você. E aqui, ó, eu vou deixar aqui embaixo o meu telefone, né, o meu WhatsApp, caso você queira. Também, você pode também seguir no meu Instagram, que é sou Dolores Silva, terapeuta homem, tá? Você pode também me mandar um direct, enfim. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo para que a gente possa trabalharmos juntos a sua questão e você definitivamente ter esse processo todo limpo, curado, de uma maneira bastante profunda. E é muito normal que você não consiga fazer isso de uma maneira muito
para todas as coisas, né? Por quê? Porque às vezes as feridas emocionais elas são muito dolorosas e você vai precisar de ajuda. E o mais importante é você saber disso, tá bom? Faça aqui o seu comentário. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, divulgue esse conteúdo para mais pessoas, para que tanto quanto você, quanto os homens que estão aí sofrendo, né, crescendo, né, com as feridas, com as crianças, desculpa, me embananei. Homens crescidos, né, crescem, viram adultos e depois vão ferir os seus filhos e nem se percebe. E tudo isso vai passando de pai para filho. Eu convido você a me ajudar a te ajudar para que nós dois juntos possamos mudar esse cenário, para que a gente possa ter sim dos nossos pais não só as coisas negativas, mas também que a gente possa perpetuar as coisas boas e que a gente possa dar um novo olhar para esses traumas, corrigindo, curando, para que a gente possa fortalecer o homem que cada um e a mulher que cada um de nós somos. Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um grande abraço.